Capítulo 16 A chegada de Glaurung. O poder e a maldade de Glaurung cresciam rapidamente, ele engordava, atraía orcs para si, governava como um rei dragão e tudo quanto for o reino de Nargothrond estava sob o seu domínio. Antes de terminar o ano, o terceiro de Turambar entre os lenhadores começou a atacar-lhes a terra que durante algum tempo tivera paz, pois, na verdade, Glaurung e o seu amo sabiam muito bem que em Bretil habitava um remanescente de homens livres, os derradeiros das três casas a desafiar o poder do norte. Ora, isso era algo que não tolerariam, pois era a intenção de Morgoth dominar Beleriand inteira e revistar todos os seus cantos, para que em nenhum buraco ou esconderijo vivesse alguém que não fosse seu escravo. Por isso, quer Glaurung imaginasse onde Túrin estava escondido, quer, como alguns acreditavam, ele tivesse, de fato, escapado por enquanto do olhar do mal que o perseguia, pouco importava. Pois no fim os conselhos de Brandir revelar-se-iam vãos e só restavam a Turambar duas escolhas: manter-se inativo onde estava a Tézer descoberto e acossado como uma ratazana, ou partir em breve para o combate e ser revelado. Mas quando as primeiras notícias da vinda dos orcs chegaram a Efel-Brandir, ele não avançou e cedeu aos rogos de Níniel, que disse: as nossas casas ainda não foram atacadas, como prometeste. Disse que os orcs não são muitos. E Dorlas contou-me que, antes de tu chegares, tais incursões não eram raras e os lenhadores continham-nas. Mas os lenhadores não levaram a melhor, pois estes orcs eram de uma raça terrível, violentos e astutos, e vinham, na realidade, com o objetivo de invadir a floresta de Bretil e não, como anteriormente, de passar pelas suas margens a caminho de outras missões ou para caçar em pequenos bandos. Por isso, Dorlas e os seus homens foram repelidos com baixas e os orcs atravessaram o Teiglin e penetraram fundo nas florestas. Dorlas foi ter com Turambar. Mostrou-lhe os ferimentos e disse: reparai, senhor, chegou o momento da nossa desgraça, depois de uma falsa paz, tal como eu previra. Não pedistes vós que vos contássemos como um dos nossos e não como um estranho? Não é este perigo também vosso? Pois as nossas casas não permanecerão ocultas se os orcs penetrarem mais fundo na nossa terra. Por isso, Turambar ergueu-se, empunhou de novo a sua espada, Gurtan, e foi combater. Quando tal souberam, os lenhadores ficaram muito encorajados e juntaram-se a ele, até formarem uma força de muitas centenas. Depois embrenharam-se pela floresta e mataram todos os orcs que lá se tinham infiltrado e dependuraram-nos nas árvores próximas dos vales do Teiglin. E quando uma nova hoste avançou contra eles, encurralaram-na e, surpreendidos com o número dos lenhadores e com o terror do Espada Negra, que regressara, os atacantes foram destroçados e chacinados em grande número. Depois os lenhadores ergueram grandes piras e queimaram os corpos amontoados dos soldados de Morgoth, e o fumo da sua vingança subiu, negro, no céu e o vento soprou-o para o oeste. Mas os poucos que sobreviveram regressaram a Nargothrond com essas notícias. Então Glaurung ficou deveras irado. No entanto, durante algum tempo, permaneceu imóvel e refletiu no que ouvirá. O inverno passou, assim, em paz e os homens disseram: poderoso é uma espada negra de Bretil, pois todos os nossos inimigos foram subjugados. E Níniel sentiu-se reconfortada e jubilosa como o renome de Turambar. Ele, porém, andava pensativo e dizia: no segredo do seu coração nos dados estão lançados. Agora virai a prova, na qual a minha glória será confirmada ou para sempre derrotada. Não mais fugirei. Turambar serei, deveras, e por minha própria vontade e valor superarei o meu destino ou cairei. Mas, caindo ou cavalgando, a Glaurung, pelo menos, matarei. Apesar disso, sentia-se intranquilo e enviou homens destemidos como observadores, para muito longe. Pois a verdade é que, embora nenhuma palavra fosse dita, ele agora dirigia as coisas como entendia, como se fosse senhor de Bretil, e nenhum homem dava ouvidos a Brandir. A primavera chegou, esperançosa, e os homens cantavam enquanto trabalhavam. Mas nessa primavera Níniel concebeu, e tornou-se pálida e lânguida, e toda a sua felicidade se ofuscou. E, pouco depois disso, chegaram estranhas novas dos homens que tinham partido para além do Teiglin, segundo as quais havia um grande fogo muito longe, nas florestas da planície que conduzia a Nargothrond, e os homens inquietavam-se sem saber do que poderia tratar-se. Em breve chegaram, no entanto, mais novas, que os fogos avançavam sempre rumo ao norte e, na verdade, era o próprio Glaurung que os atiçava.
pois deixará Nargothrond e encontrava-se de novo no exterior, com qualquer intento. Então os mais tolos, ou mais esperançosos, disseram: o seu exército está destruído e agora, finalmente, tornou-se sensato e está a regressar para o lugar onde veio. E outros desejavam: esperemos que passe por nós sem nos incomodar. Mas Turambar não acalentava tal esperança e sabia que Glaurung vinha a Aso à procura. Por isso, embora disfarçasse o que pensava por causa de Niniel, meditava dia e noite na atitude que devia tomar. A primavera sucedeu o verão. Um dia chegou em que 2 homens regressaram aterrorizados a Efelbrandir, pois tinham visto o próprio grande verme. Na verdade, Senhor, disseram, ele está agora a aproximar-se do Teiglin e não se desvia do caminho. Encontra-se no meio de um grande fogo e as árvores fumegamanso à volta. O fedor que emana é quase insuportável. E, ao longo das muitas léguas de regresso a Nargothrond, o seu rasto pestilencial prossegue, parece-nos, numa linha que não muda de direção e aponta diretamente para nós. Que podemos fazer? Pouco, respondeu Turambar, mas nesse pouco já pensei. As notícias que me trazeis, mais do que medo, dão-me esperança, pois se na verdade, como dizeis, ele vem à direito, e não se desvia, então tenho alguns conselhos para corações destemidos. Os homens ficaram intrigados, pois ele não acrescentou mais nada nesse momento, mas a sua atitude firme deu-lhes alento. O rio Teiglin corria agora assim, descia da Eredvetrin rápido como Narog, mas ao princípio entre margens baixas, até que, depois dos vals, recebendo força de outras correntes, abria caminho pelo meio dos sopés das terras altas sobre as quais se erguia a floresta de Bretil. Daí em diante, seguia por ravinas fundas, cujas grandes encostas eram como paredes de rocha, mas, contidas no fundo, as águas fluíam com grande força e barulho. E precisamente no caminho de Glaurung havia agora uma dessas gargantas, de modo algum a mais profunda, mas sim a mais estreita, logo a norte da Foz dos Celebros. Por isso, Turambar mandou 3 homens corajosos vigiar, a partir da margem, os movimentos do dragão, mas ele, pessoalmente, galopou para as quedas altas da Nengirite, onde as notícias lhe podiam chegar céleres e de onde podia ver as terras até muito longe. Mas primeiro reuniu os lenhadores na Efelbrandir e falou-lhes, dizendo: homens de Bretil, um perigo terrível avança para nós e só pode ser desviado com grande intrepidez. Mas, neste caso, os números pouco contarão, pois teremos de usar de astúcia e esperar que tenhamos sorte. Se nos levantarmos contra o dragão com toda a nossa força, como um exército de orcs, estaremos somente a oferecer-nos todos a morte, deixando assim as nossas mulheres e as nossas famílias indefesas. Por isso vos digo que fiqueis aqui e vos prepareis para fugir. Pois, se Glaurung vier, deveis abandonar este lugar e espalhar-vos por grandes distâncias, e assim alguns poderão escapar e viver. Porque, se puder, ele destruirá este lugar e tudo quanto espiar, mas depois não permanecerá aqui. Todo o seu tesouro se encontra em Nargothrond e aí estão os antros profundos onde pode viver em segurança e crescer. Os homens ficaram assustados e completamente abatidos, pois confiavam em Turambar e tinham esperado palavras mais esperançosas. Mas ele disse: atentai, e soei o pior. E não acontecerá se o meu raciocínio e a minha sorte forem bons. Pois não acredito que este dragão seja invencível, embora cresça em força e maldade com o passar dos anos. Sei alguma coisa a seu respeito. O seu poder reside mais no espírito maléfico que habita dentro dele do que na força do seu corpo, por grande que ela seja. Ouvi agora esta história que me contaram alguns que combateram no ano da Nirnai, quando eu e a maioria dos que me ouvem éramos crianças. Nessa batalha, os anões resistiram-lhe e Azaghal de Belegostos picou tão profundamente que ele fugiu para Angband. Mas aqui há o espinho mais aguçado e mais comprido do que a faca de Azaghal. E Turambar desembainhou a gurta e manejou-a acima da cabeça, dando a impressão àqueles que assistiam, de que uma chama lhe saltava da mão e subia muitos pés no ar. Soltaram então um grande grito. O espinho negro de Bretil. Bem pode ele temer o espinho negro de Bretil, disse Turambar, pois sabei o seguinte é destino deste dragão, e, disse, de toda a sua prole, que, por muito grande que alguma vez possa ser a sua carapaça de chifre, mais dura do que ferro, por baixo ele tem de arrastar com a barriga de uma cobra. Por isso, homens de Bretil, vou agora procurar a barriga de Glaurung por todos os meios possíveis. Quem quer acompanhar-me? De poucos preciso, mas devem ter braços fortes e coração mais forte ainda.
Então Dorlas avançou e disse: Irei convosco, senhor, pois prefiro sempre seguir em frente a esperar por um inimigo. Mas nenhum dos outros foi tão lesto a responder ao apelo, pois tomava-os o pavor de Glaurung e a história dos batedores que o tinham visto difundira-se e crescerá cada vez que era repetida. Então Dorlas gritou: Escutai, homens de Bretil, pois é agora claro que, para o mal dos nossos tempos, os conselhos de Brandir foram vãos. Ninguém escapa escondendo-se. Nenhum de vós toma o lugar do filho de Andir, para que a casa de Alete não seja humilhada. Deste modo, Brandir, que estava sentado no alto lugar do senhor da reunião, mas despercebido, foi humilhado e sentiu o coração amargurado. Pois Turambar não repreendeu Dorlas. Mas um tal Untor, parente de Brandir, levantou-se e disse: Mal procedeis, Dorlas, falando assim em detrimento do vosso senhor, cujos membros, por má sorte, não podem agir como seu coração agiria. Acautelai-vos, não vá ao contrário ser visto em vós em qualquer momento. E como pode dizer-se que os seus conselhos foram vãos, se nunca foram aceites? E vós, seu vassalo, sempre os reduzistes a nada. Digo-vos que Glaurung vem agora a Tenos, como antes a Nargothrond, porque os nossos atos nos atraiçoaram, como ele receava. Mas como esta desgraça aí vem agora, eu, com vossa licença, filho de Andir, irei em nome da casa de Alete. Então Turambar disse: 3 são suficientes. A vós 2 levarei. Mas, senhor, não vos desdenho. Entendei. Temos de ir com grande celeridade e a nossa missão exigirá membros fortes. Parece-me que o vosso lugar é com o vosso povo. Pois sois sagaz e um sarador, e pode acontecer que, dentro de pouco tempo, haja aqui grande necessidade de sageza e cura. Estas palavras, porém, embora gentilmente ditas, serviram apenas para amargurar mais Brandir, que disse a Untor: Ide então, mas não com consentimento meu, pois paira sobre esse homem uma sombra que vos conduzirá ao infortúnio. Turambar estava com pressa de partir, mas, quando procurou Niniel para se despedir, ela agarrou-se a ele, a chorar dolorosamente. Não vás, Turambar, suplico-te. Não desafies a sombra de que escapaste. Foge antes, foge e leva-me contigo para muito longe. Minha muito amada Niniel, não podemos fugir mais, tu e eu. Estamos cercados nesta terra. E, mesmo que o fizesse, abandonando as pessoas que nos acolheram com amizade, só poderia levar-te para os ermos desabitados, para a tua morte e para a morte do nosso filho. 100 léguas nos separam de qualquer terra que se encontre ainda fora do alcance da sombra. Mas tem coragem, Niniel, pois digo-te, nem tu nem eu seremos chacinados por este dragão, nem por quaisquer inimigos do norte. Niniel deixou de chorar e ficou silenciosa, mas o seu beijo foi frio, quando se despediram. Então Turambar, juntamente com Dorlas e Antor, partiram, céleres, para Nengirite. Quando lá chegaram, o sol punha-se e as sombras eram longas, e os 2 batedores que restavam esperavam-nos. Ainda bem que não tardastes mais, senhor, disseram, pois o dragão avançou e, quando partimos, já ele chegara à margem do Teiglin e o seu olhar feroz estendia-se para lá da água. Desloca-se sempre durante a noite e por isso podemos contar com algum ataque antes do alvorecer de amanhã. Turambar olhou, ao longe, as quedas dos celebros e viu o sol afundar-se para o seu poente e colunas de fumo negro subirem junto das margens do Nu. Não há tempo a perder, declarou no entanto, essas notícias são boas, pois temia que ele andasse por aí à procura. Nesse caso, se seguisse para norte e chegasse aos vales, e uma estrada antiga das terras baixas, a esperança estaria perdida. Mas agora algum frenesi de orgulho e maldade está a impeli-lo a avançar precipitadamente. Mas, ao mesmo tempo que dizia estas palavras, meditava e perguntava a si mesmo ou dar-se-á o caso de um ser tão diabólico e cruel evitar os vals, como os Fox, Aldenhalete? Encontrar-se-á ainda finduelas entre mim e o meu destino. Voltou-se então para os seus companheiros e disse-lhes: esta tarefa nos espera agora. Temos de aguardar ainda um pouco, pois demasiado cedo seria, neste caso, tão perigoso como demasiado tarde. Quando o crepúsculo cair, devemos dirigir-nos o mais furtivamente possível para o Teiglin. Mas acautelai-vos, pois os ouvidos de Glaurung são tão apurados quanto os seus olhos, e terríveis. Se alcançarmos o rio sem sermos notados, então devemos descer para a ravina e atravessar a água, e assim chegaremos ao caminho que ele tomará quando despertar. Mas como pode ele avançar assim? Perguntou Dorlas, apesar de ágil é também um grande dragão.
E como descerá por uma ravina e subirá por outra, quando uma parte deve estar ainda a subir antes de a retaguarda ter descido? E, se ele puder fazê-lo, de que nos valerá estarmos na água revolta, embaixo? Talvez consiga fazê-lo, admitiu Turambar. Se tal acontecer, as coisas correrão mal para nós. Mas, pelo que soubemos dele, e pelo lugar onde agora se encontra, tenho esperança de que os seus desígnios sejam outros. Chegou à beira da cabeda em Aras, sobre a qual, como dizeis, um gamo saltou, uma vez, e escapou aos caçadores de Alete. Tão grande se tornou agora que, penso, procurará atravessar por aí. Nisso consiste toda a nossa esperança e nela devemos confiar. Estas palavras desanimaram o coração de Dorlas, pois conhecia melhor do que ninguém toda a terra de Bretil e Cabeda em Aras era, deveras, um lugar terrível. No lado leste, havia uma falésia abrupta com alguns 40 pés de altura, desnuda mas com árvores na crista. No outro lado, havia um talude um tanto ou quanto íngreme, mas menos alto, envolto por árvores e arbustos pendentes, mas, entre eles, a água corria furiosamente pelo meio de rochas. Embora um homem ousado e de passo firme pudesse vadiá-la durante o dia, era perigoso arriscar-se a isso de noite. No entanto, essa era a decisão de Turambar e seria inútil contradizê-lo. Puseram-se, pois, a caminho ao lusco-fusco, mas não seguiram diretamente ao encontro do dragão e enveredaram primeiro pelo caminho que conduzia aos vales. Depois, antes de lá chegarem, viraram para sul, por um carreiro estreito, e penetraram no crepúsculo das florestas sobranceiras ao Teiglin. E, ao aproximarem-se, passo a passo, de Cabeda em Aras, detendo-se a miúde para escutarem, chegou até eles o horrível cheiro a queimado e um fedor que os nauseou. Mas reinava em tudo um silêncio profundo e nem o ar bulia. As primeiras estrelas brilhavam a oriente à frente deles, e tênues espirais de fumo subiam à direita e sem vacilar para a última claridade do ocidente. Quando Turambar partirá, Níniel ficará silenciosa como uma pedra, mas Brandir procurou-a e disse-lhe: Níniel, não temas o pior enquanto não tiver de ser. Mas não te aconselhei eu que esperasses? É verdade, aconselhaste. Contudo, de que me valeria isso agora? Pois o amor pode existir e sofrer sem sermos casados. Bem o sei. No entanto, o casamento não é em vão. Não, pois agora estou grávida de 2 meses. Não creio, porém, que o meu medo da perda seja o mais custoso de suportar. Não te compreendo. Eu tão pouco. E, no entanto, tenho medo. Que grande reconfortador me saíste, exclamou ela, mas Brandir, meu amigo, casada ou solteira, mãe ou donzela, o meu medo transcende o suportável. O Senhor do Destino foi desafiar a sua sorte muito longe, e como poderei eu ficar aqui e esperar pela demorada vinda de notícias, boas ou más? Esta noite, quem sabe, ele poderá encontrar-se com o dragão, e como poderei ficar quieta ou sossegada, ou passar as terríveis horas? Não sei, mas de alguma maneira as horas passarão, para ti e para as esposas daqueles que com ele foram. Elas que procedam como seus corações lhes mandarem, gritou eu, porém, partirei. As milhas não se interporão entre mim e o perigo do meu senhor. Irei ao encontro das notícias. As suas palavras aumentaram os receios de Brandir, que gritou: Tal não farás, se eu puder evitá-lo, pois assim porás em risco toda a razão. As milhas que estão de permeio poderão dar tempo para te salvares, se as coisas correrem mal. Se as coisas correrem mal, não desejarei salvar-me, replicou ela, e agora os teus conselhos são vãos e não me impedirás. Avançou para as pessoas que ainda estavam reunidas no espaço aberto da Eiffel e gritou: Homens de Bretil, eu não esperarei aqui. Se o meu senhor for derrotado, então toda a esperança será falsa. A vossa terra e as vossas florestas arderão totalmente, todas as vossas casas serão reduzidas a cinzas e nada, mas nada, escapará. Por isso, para que permanecer aqui? Por mim, vou ao encontro de notícias e seja do que for que o destino possa enviar. Que todos os que pensam como eu venham comigo. Muitos se mostraram, então, dispostos a ir com ela, as mulheres de Dorlas e Antor, porque aqueles a quem amavam tinham ido com Turambar, outros por pena de Níniel e desejo de a protegerem, e muitos mais atraídos pela própria ideia do dragão, pensando, na sua intrepidez ou na sua insânia, por pouco saberem do mal, que iam testemunhar grandes e gloriosos feitos. Pois, em verdade, o Espada Negra tornará-se tão grande na sua imaginação que poucos conseguiam acreditar que até mesmo Glaurung o derrotasse.
Por isso, partiram sem perda de tempo e apressados, num grande grupo, ao encontro de um perigo que não compreendiam. E, pouco tendo repousado, estavam exaustos quando chegaram, finalmente, mesmo ao cair da noite, a Nengirite, mas pouco tempo depois de Turambar ter partido. À noite, porém, Ézever a conselheira e muitos se sentiram então estupefactos com a própria temeridade, e quando souberam, pelos batedores que ali permaneciam, quão perto Glaurung já chegara, e da desesperada decisão de Turambar, os seus corações gelaram e eles não se atreveram a ir mais longe. Alguns olharam, com olhos ansiosos, na direção de Cabeden-Aras, mas nada conseguiram ver e nada ouviram além da voz fria das quedas de água. E Niniel afastou-se, sacudida por grande tremor. Quando Niniel e o seu grupo tinham partido, Brandir disse aos que ficaram: Vede como sou escarnecido e todas as minhas opiniões são desdenhadas. Escolhei outro para vos guiar, pois aqui renuncio tanto a senhorio como a povo. Que Turambar seja o vosso senhor de fato, já que se apoderou de toda a minha autoridade. Que nenhum volte jamais a pedir-me conselho ou cura. E quebrou o seu bordão, enquanto pensava agora nada me resta a não ser apenas o meu amor por Niniel. Por isso, para onde ela for, levada pela sensatez ou pela insensatez, assim irei eu também. Nesta hora negra nada pode ser previsto, mas é possível acontecer que até eu consiga afastar dela qualquer perigo, se me encontrar perto. Muniu-se, por isso, de uma espada curta, como raramente antes fizera, apoiou-se na sua muleta e, com a rapidez de que foi capaz, transpôs a porta da Eiffel, cocheando atrás dos outros pelo longo caminho que conduzia à marca ocidental de Bretil. Capítulo 17 – A morte de Glaurung. Finalmente, mesmo quando a noite se cerrava sobre a terra, Turambar e os seus companheiros chegaram a Cabeden-Aras e ficaram felizes com o grande barulho da água. Pois, embora pressagiasse perigo lá embaixo, abafava todos os outros sons. Então Dorlas desviou-os um pouco para sul e desceram por uma fissura para o sopé do rochedo, mas aí desfaleceu-lhe a coragem, pois havia no rio muitas rochas e grandes pedras, à volta das quais a água corria, enfurecida, rangendo os dentes. Este é o caminho certo para a morte, disse Dorlas. É o único caminho, para a morte ou para a vida, respondeu Turambar, e protelar não o tornará mais auspicioso. Sigam-me, pois. Avançou à frente deles, e por perícia e temeridade, ou por vontade do destino, atravessou e, na densa escuridão, voltou-se para ver quem o seguia. Erguia-se a seu lado uma forma escura. Dorlas perguntou. Não. Sou eu, respondeu Untor. Creio que Dorlas não conseguiu atravessar, pois um homem pode amar a guerra e, no entanto, temer muitas coisas. Suponho que ficou sentado a tremer na margem. Que a vergonha o castigue pelas palavras que proferiu contra os meus familiares. Turambar e Untor descansaram um pouco, mas a noite não tardou a enregelá-los, pois estavam ambos encharcados, e começaram a procurar um caminho ao longo do rio, para norte, na direção da morada de Glaurung. Aí o abismo tornou-se mais negro e mais estreito e, enquanto tateavam o caminho, viram um tremeluzir acima deles, como de um fogo lento, e ouviram o rosnar do grande verme no seu sono vigilante. Então procuraram um caminho a subir, para se aproximarem da beira do precipício, pois nisso residia toda a sua esperança de chegarem ao inimigo sem que ele desse conta. Mas o fedor era agora tão repulsivo que sentiam a cabeça aroda e escorregavam enquanto se arrastavam, tinham de se agarrar aos ramos das árvores e sentiam vômitos, esquecendo, na sua aflição, todo o medo além do de caírem nos dentes do Teiglin. Então Turambar disse a Untor: Em vão consumimos as nossas fracas forças. Pois enquanto não soubermos com certeza por onde o dragão passará, será inútil subirmos. Mas, quando soubermos, lembrou Untor, não teremos tempo de procurar um caminho para sairmos do precipício. Tens razão. Mas quando tudo depende do acaso, no acaso temos de confiar. Por isso, pararam e esperaram e, da ravina escura, observaram uma estrela branca, lá muito no alto, movendo-se pela tênue nesga de céu. E então Turambar mergulhou pouco a pouco num sonho, no qual toda a sua vontade se concentrava em agarrar-se, embora uma maré negra puxasse e atormentasse as suas pernas. De súbito, soou um grande barulho e as paredes do precipício estremeceram e ecoaram. Turambar despertou e disse a Untor: Ele está a mexer-se. É chegada a nossa hora. Ataca fundo, pois 2 têm de atacar por 3. E assim iniciou Glaurung o seu ataque a Bretil, e tudo decorreu em grande medida como Turambar esperara.
pois agora o dragão rastejava lentamente para a beira do penhasco e, em vez de se desviar, preparava-se para saltar por cima do abismo com as grandes patas dianteiras e depois arrastar todo o seu peso atrás. Trazia consigo terror, porque não iniciou a passagem mesmo por cima, mas sim inclinando-se um pouco para norte. Os observadores embaixo puderam ver a enorme sombra da sua cabeça recortada contra as estrelas, e viram também que tinha a bocarra aberta e 7 línguas de fogo. Soprou então uma baforada de tal força que toda a ravina se encheu de uma luz vermelha e de sombras voando entre os rochedos. Mas as árvores à sua frente secaram e desfizeram-se em fumo e grandes pedras caíram estrondosamente no rio. E arremessou-se para diante e agarrou-se ao rochedo fronteiro com as possantes garras e começou a impelir-se para o outro lado. Impunha-se serem destemidos e rápidos, pois embora tivessem escapado baforada, visto não se encontrarem diretamente no caminho de Glaurung, Turambar e Antor tinham de atacá-lo antes que ele conseguisse atravessar, caso contrário toda a esperança estava perdida. Alheio ao perigo, Turambar trepou ao longo do penhasco para se colocar por baixo dele. Mas o calor e o mau cheiro eram aí tão horríveis que ele cambaleou e teria caído se um Thor, que o seguia arrojadamente, não lhe tivesse agarrado o braço e o houvesse sustido. Indômito coração, exclamou Turambar, feliz foi a escolha que fez de ti meu salvador. Mas, no mesmo momento em que falava, uma grande pedra arremessada de cima atingiu um Thor na cabeça e ele caiu na água e assim acabou. Valente entre os mais valentes da casa de Alete. Ai de mim, gritou Turambar, é perigoso caminhar na minha sombra. Por que procurei eu auxílio? Pois agora estás só, mestre do destino, como deverias ter sabido que estarias. Vence, pois, sozinho. Chamou a si toda a sua vontade e todo o seu ódio pelo dragão e pelo seu senhor e pareceu-lhe, de súbito, ter encontrado uma força de ânimo e de corpo que não conhecera antes. E subiu o penhasco, de pedra em pedra e raiz em raiz, até se agarrar, por fim, a uma pequena árvore que se erguia sob o rebordo do abismo e, embora sua copa estivesse destroçada, ainda se encontrava bem segura pelas raízes. Precisamente quando se firmava numa bifurcação dos seus ramos, o meio do corpo do dragão chegou acima dele e oscilou, bambo, com o seu peso quase sobre a cabeça de Túrin, antes que Glaurung tivesse tempo de o subir e esticar. Pálido e enrugado era o seu ventre, e todo molhado de viscoso muco cinzento ao qual se agarrava toda a espécie de imundície gotejante, e o fedor era de morte. Então Turambar desembainhou a espada negra de Beleg e deu uma estocada para cima com toda a força do seu braço e do seu ódio, e a lâmina mortífera, comprida e ávida, penetrou na barriga do monstro até aos punhos. Sentindo a angústia da morte, Glaurung soltou um grito que fez estremecer todas as florestas e apavorou os vigilantes em Nenjirite. Turambar cambaleou, como se tivesse sido atingido por um golpe, escorregou e a espada soltou-se-lhe da mão e ficou cravada na barriga do dragão. Glaurung, num grande espasmo, retesou todo o corpo tremente e lançou-o sobre a ravina onde, na margem oposta, se contorceu, gritando, escoicinhando e enroscando-se em agonia. Até ter destruído um grande espaço a toda a sua volta e, finalmente, destroçado e fumegante, ficar imóvel. Turambar estava agarrado às raízes da árvore, atordoado e quase vencido. Mas lutou contra si mesmo e, obstinadamente, meio a escorregar, meio a trepar, desceu até ao rio e ousou de novo a perigosa travessia, arrastando-se apoiado nas mãos e nos pés, agarrando-se, cego pela espuma, até conseguir, por fim, subir cautelosamente pela fenda por onde tinham descido. Assim chegou, finalmente, ao lugar onde se encontrava o dragão moribundo. Olhou sem piedade para o inimigo abatido e sentiu-se satisfeito. Ali jazia agora Glaurung, de mandíbulas escancaradas, mas todos os seus fogos estavam extintos e os seus olhos demoníacos fechados. Estava estendido ao comprido e rebolara sobre um lado, e os punhos da Gurtan sobressaíam do seu ventre. O coração de Turambar alegrou-se dentro dele e, embora o dragão ainda respirasse, decidiu recuperar a sua espada, a qual, se já antes prezara, considerava agora digna de todos os tesouros de Nargothrond. Verdadeiras se provavam as palavras ditas quando fora forjada, segundo as quais coisa alguma, grande ou pequena, sobreviveria se por ela fosse mordida. Por isso, aproximando-se do inimigo, apoiou o pé na sua barriga e, segurando esse punhos da Gurtan, recorreu a todas as suas forças para retirar. E, troçando das palavras de Glaurung em Nargothrond, gritou: Salve, verme de Morgoth!
Alegra-me voltar a encontrar-te. Agora morre e que as trevas te engulam. Assim fica vingado Túrin, filho de Húrin. Puxou então a espada e, no mesmo momento, irrompeu um jorro de sangue negro que caiu sobre a sua mão e cujo veneno lhe queimou a carne, fazendo-o gritar alto, de dor. Glaurung estremeceu, abriu os olhos sinistros e olhou para Turambar com tanta malvadez que ele teve a sensação de ter sido atingido por uma flecha. E, por via disso, e pela dor na sua mão, apoderou-se dele um desfalecimento e caiu como morto ao lado do dragão, com a espada debaixo dele. Os gritos de Glaurung foram ouvidos pelas pessoas em Nengirite, que ficaram aterrorizadas. E quando os vigias distinguiram, de longe, os destroços e o fogo que o dragão fizera na sua agonia, convenceram-se de que estava a espezinhar e a destruir aqueles que o tinham atacado. Desejaram então que fossem mais as milhas que ficavam de permeio. Mas não ousaram abandonar o ponto alto onde se tinham reunido, pois lembravam-se das palavras de Turambar, segundo as quais, se Glaurung vencesse, iria primeiro para Efelbrandir. Por isso, ficaram atentos a qualquer sinal dos movimentos dele, mas nenhum se sentiu destemido ao ponto de descer e ir procurar notícias no local do combate. Níniel estava sentada, sem se poder mexer, embora tremesse e não conseguisse imobilizar as pernas, pois, quando ouviu a voz de Glaurung, o coração morreu dentro dela e sentiu a escuridão invadi-la de novo. Assim a encontrou Brandir, que chegará por fim a ponte sobre os celebros, lenta e cautelosamente. Percorrera toda a longa distância sozinho e a cochear, apoiado na muleta, 5 léguas, pelo menos, a partir da sua casa. O temor por Níniel dera-lhe forças e agora, as notícias que ouvia não eram piores do que receara. O dragão atravessou o rio, disseram-lhe os homens, e o Espada Negra está por certo morto e, com ele, aqueles que o acompanharam. Brandir parou junto de Níniel, imaginou o seu sofrimento e compadeceu-se dela, mas isso não o impediu de pensar: o Espada Negra está morto e Níniel vive. Estremeceu, pois pareceu-lhe subitamente que estava frio junto das águas de Nengirite. Envolveu Níniel na sua capa. Mas não encontrou palavras para dizer e ela também não falou. O tempo foi passando e Brandir continuou silencioso ao lado dela, de olhos fixos na noite e ouvidos atentos. Mas não conseguia ver nada nem ouvir qualquer som além do das quedas das águas da Nengirite, e pensou: certamente Glaurung já partiu e entrou em Bretil. Mas já deixara de se compadecer do seu povo, tolos que tinham menosprezado seus conselhos e escarnecido dele. Esperemos que o dragão vá para o Amoobel e, então, haverá tempo para fugir e levar Níniel daqui. Para onde, porém, mal sabia, pois nunca viajara para além de Bretil. Por fim, inclinou-se, tocou no braço de Níniel e disse-lhe: o tempo passa, Níniel. Vem. Chegou o momento de partir. Se mo permitires, conduzir-te-ei. Ela levantou-se, silenciosamente, deu-lhe a mão e atravessaram a ponte e desceram o caminho que conduzia aos vales do Teiglin. Mas quem os via avançar como sombras na escuridão não sabia quem eram, e tão pouco se importava. E quando tinham percorrido alguma distância, pouca, entre as árvores silenciosas, a lua subiu para lá do Amoobel e uma luz cinzenta pairou sobre as clareiras da floresta. Então Níniel parou e perguntou a Brandir: é este o caminho? E ele respondeu: quem sabe qual é o caminho? Pois toda a nossa esperança em Bretil morreu. Não nos resta nenhum caminho a não ser o de escapar ao dragão e fugir para longe dele enquanto é tempo. Níniel olhou, surpreendida, e disse: não te ofereceste para me conduzir até ele? Ou quererás iludir-me? O Espada Negra era o meu amado e o meu marido, e só para o encontrar parti. Que outra coisa podias ter pensado? Agora procede como entenderes, mas eu tenho de apressar-me. E, enquanto Brandir estacava um momento, surpreso, ela afastou-se apressadamente, e ele gritou-lhe: espera, Níniel. Não partas sozinha. Não sabes o que encontrarás. Irei contigo. Mas ela não lhe deu ouvidos e prosseguiu como se o seu sangue a incendiasse, sangue que antes estivera frio. E, embora ele a seguisse o melhor que podia, não tardou a perdê-la de vista. Amaldiçoou então o seu destino e a sua fraqueza, mas não voltou para trás. A lua subia, branca, no céu, e quase no plenilúnio e, enquanto Níniel descia das terras altas na direção da terra próxima do rio, pareceu-lhe que se recordava dela e temeu-a. Pois chegará aos vales do Teiglin e o Alden-Elet erguia-se aso à frente, pálido sob o luar e com uma sombra negra projetada nele em diagonal. E do monte emanava um grande pavor.
Voltou-se, então, com um grito e correu para sul, ao longo do rio. Enquanto corria, largou a capa, sob a qual estava toda vestida de branco, e o seu vulto brilhou ao luar, por entre as árvores. Foi assim que Brandir, que se encontrava em cima, na encosta do monte, a viu e se voltou para se atravessar no caminho dela, se pudesse. E encontrando, por acaso, o caminho estreito que Turambar utilizara, pois deixava para trás a estrada mais batida e descia acentuadamente na direção do sul, para o rio, voltou de novo a aproximar-se de Níniel. Mas, embora chamasse, ela não fez caso, ou não ouviu, e em breve aumentou de novo a distância. Assim se aproximaram das florestas ao lado da Cabeden-Aras e do lugar da agonia de Glaurung. A lua seguia agora para sul, descoberta, e a luz era fria e clara. Ao chegar à beira das ruínas que Glaurung causará, Níniel viu o seu corpo caído e a sua barriga cinzenta na luminosidade lunar. Mas ao lado dele jazia um homem. Ignorando o medo, correu por entre os destroços fumegantes e chegou junto de Turambar. Estava caído de lado, com a espada debaixo dele, mas o seu rosto tinha a lividez da morte e a luz branca. Lançou-se para o chão, ao lado dele, chorando e beijando, pareceu-lhe que respirava, mas julgou tratar-se de uma partida da falsa esperança, pois estava frio e imóvel, além de não lhe responder. Quando o acariciava, descobriu que a mão dele estava enegrecida, como se tivesse sido queimada, e lavou-a com as suas lágrimas. Rasgou uma tira do vestido e ligou-lhe com ela. Mas ele continuou sem reagir ao seu contato e ela tornou a beijá-lo e disse, alto a Turambar, Turambar, volta. Ouve-me. Acorda. E a Níniel. O dragão está morto, e encontro-me aqui sozinha ao teu lado. Mas ele não respondeu. Brandir, porém, ouviu o seu grito, pois chegará ao início dos destroços. Mas, no momento em que avançava, deteve-se e ficou imóvel. Pois, ouvindo os gritos de Níniel, Glaurung agitara-se pela última vez e um estremecimento percorreu-lhe o corpo todo. Os seus olhos sinistros entreabriram-se numa pequena fresta, na qual o luar brilhou, enquanto falava, ofegante. Salve, Níniel, filha de Húrin. Voltamos a encontrar-nos antes do fim. Dou-te a alegria de teres encontrado, finalmente, o teu irmão. E agora conhecê-lo-ás, um homem que apunhala no escuro, traiçoeiro para com os seus inimigos, infiel aos seus amigos e uma maldição para os do seu sangue, Túrin, filho de Húrin. Mas o pior de todos os seus atos senti-lo-ás em ti mesma. Nienor ficou como que atordoada, mas Glaurung morreu. E, com a sua morte, o véu da sua perversidade abandonou-a e toda a sua memória surgiu, mais nítida, aos olhos dela, de dia para dia. E tampouco esqueceu nenhuma das coisas que lhe tinham acontecido desde que estivera no Alden-Elete. Todo o seu corpo estremeceu de horror e angústia. Mas Brandir, que tudo ouvirá, ficou abalado e encostou-se a uma árvore. De súbito, Nienor levantou-se de um salto, pálida como um espectro ao luar, olhou para Túrin e gritou. Adeus, ó duas vezes amado. A Túrin Turambar Turum Embartanen, senhor do destino pelo destino dominado, ófeles por estares morto. Depois, transtornada pela desgraça e pelo horror que a avassalavam, afastou-se desvairadamente dali, e Brandir correu a tropeçar atrás dela, gritando. Espera! Espera, Níniel! Ela parou um momento e olhou para trás com olhos fixos. Esperar, gritou. Esperar? Esse foi sempre o teu conselho. Quem me dera tê-lo seguido. Mas agora é demasiado tarde e mais não esperarei sobre a Terra-média e desatou a correr à frente dele. Chegou velozmente à beira de Cabeden-Aras e aí parou e olhou para as águas tumultuosas, gritando. Água, água! Recebe agora Níniel Nienor, filha de Húrin, luto, filha enlutada de Morven. Recebe-me e leva-me para o mar. E, com tais palavras, lançou-se sobre a beira, um relâmpago branco engolido pelo escuro abismo, um grito perdido no estridor do rio. As águas do Teiglin continuaram a correr, mas Cabeden-Aras deixou de existir. Cabed-Naeramat, o salto do terrível destino, passou a ser chamado pelos homens, pois nenhum gamo por ali voltaria jamais a saltar, todas as coisas vivas o evitariam e nenhum homem jamais caminharia pela sua margem. O último dos homens a olhar o seu negrume foi Brandir, filho de Andir, e ele afastou-se horrorizado, pois o seu coração vacilava e, embora detestasse agora sua vida, não era capaz de aceitar a morte que desejava. Então os seus pensamentos voltaram-se para Túrin Turambar e gritou. Detesto-te ou compadeço-me de ti. Mas estás morto.
Não te devo agradecimento algum, usurpador de tudo o que eu tinha ou deveria ter. Mas o meu povo tem uma dívida para contigo e é justo que por mim fique a sabê-lo. E assim começou a manquejar de regresso a Nengirite, evitando, com um calafrio, o lugar onde o dragão jazia. Quando voltava a subir o caminho íngreme, encontrou um homem que espreitava entre as árvores e ao vê-lo, recuou. Mas Brandir vira-lhe o rosto no brilho da lua a empalidecer. Dorlas, gritou, que notícias me podes dar? Como sobreviveste? E o que aconteceu ao meu familiar? Não sei, respondeu Dorlas, brusco. Então isso é estranho, comentou Brandir. Se queres saber, continuou Dorlas, o Espada Negra mandou-nos vadear as correntes do Teiglin, na escuridão. Achas estranho que eu não tenha podido fazê-lo? Com um machado, sou melhor homem do que alguns, mas não tenho pés de cabra. Queres dizer que eles prosseguiram sem te ao encontro do dragão? Mas o que aconteceu, quando ele atravessou? Pelo menos devias estar perto e ter visto o que se passou. Mas Dorlas não respondeu e limitou-se a fitar Brandir com os olhos cheios de ódio. Então Brandir compreendeu, percebeu de súbito que aquele homem tinha abandonado seus companheiros e, desmoralizado pela desonra, escondera-se nas florestas. Que vergonha, Dorlas, és o causador das nossas desgraças. Incitaste o Espada Negra, trouxeste o dragão ao nosso encontro, escarneceste de mim, arrastaste um Tor para a morte e depois fugiste e ficaste amuado nas florestas. Enquanto falava, acudiu-lhe outro pensamento e acrescentou, muito irado. Por que não trouxeste notícias? Era a mínima penitência que poderias fazer. Se o tivesses feito, a senhora Niniel não teria tido necessidade de ir procurá-las pessoalmente. Não precisaria, nunca, de ter visto o dragão. Poderia ter vivido. Odeio-te, Dorlas. Fica com o teu ódio. E tão fraco como todas as tuas decisões. Se não fosse eu, os orcs teriam vindo e ter-te-iam dependurado como um espantalho no teu jardim. Guarda para ti o apodo de poltrão. E com essas palavras, e sendo, para vergonha sua, o mais rápido a enfurecer-se, desferiu com o grande punho um murro em Brandir e terminou assim a sua vida, antes que a expressão de espanto se apagasse dos seus olhos, pois Brandir desembainhou a espada e deu-lhe um golpe de morte. Brandir ficou um momento a tremer, agoniado com a visão do sangue, e depois largou a espada, voltou-se e seguiu o seu caminho, curvado sobre a muleta. Quando chegou a Nengirite, a pálida lua afundara-se e a noite desvanecia, a manhã despontava no oriente. As pessoas que ainda ali estavam, assustadas, junto da ponte, viram-no aproximar-se como uma sombra cinzenta na alvorada, e algumas perguntaram-lhe, surpresas. Onde estiveste? Viste-a? Pois a senhora Niniel desapareceu. Sim, respondeu Brandir, desapareceu. Desapareceu para nunca mais voltar. Mas eu vim para vos trazer notícias. Escutai agora, povo de Bretil, e dizei-me se jamais houve alguma história como a que vos trago. O dragão está morto, mas morto está igualmente Turambar, ao seu lado. E isto são boas notícias, sim, são ambas boas notícias. Então as pessoas murmuraram, surpreendidas com as suas palavras, e algumas disseram que tinha enlouquecido, mas Brandir gritou. Ouvi-me até ao fim. Niniel também está morta, Niniel, a bela quem amastes e a quem eu amava mais do que a ninguém. Atirou-se do rebordo do salto do gamo e os dentes do Teiglin fecharam-se sobre ela. Partiu, odiando a luz do dia. Pois isto ficou a saber antes de fugir, filhos de Urim ambos eram, irmã e irmão. Mormegil lhe chamavam a ele, Turambar a si mesmo se chamava, ocultando o seu passado, Turim, filho de Urim. Niniel lhe chamávamos a ela, desconhecendo seu passado, Nienor era, filha de Urim. Para Bretil trouxeram a sombra do seu negro destino. Aqui o seu destino se cumpriu e da mágoa jamais esta terra voltará a libertar-se. Deixai de chamar-lhe Bretil, pois não é a terra dos Aletrim, mas sim Sarsniatim Urim, sepultura dos filhos de Urim. Então, embora ainda não soubessem como tal tragédia pudera acontecer, as pessoas choraram, ali paradas, e algumas disseram. E tem uma sepultura ano Teiglin para Niniel, a adorada, uma sepultura deverá haver para Turambar, o mais corajoso dos homens. O nosso libertador não deve ser abandonado debaixo do céu. Vamos buscá-lo. Capítulo 18 – A morte de Túrin. No mesmo momento em que Niniel fugia, Túrin estremeceu e, na profunda escuridão que o envolvia, pareceu-lhe ouvi-la chamá-lo, de muito longe. No entanto, quando Glaurung morreu, o desfalecimento negro em que mergulhara abandonou-o e ele pôde, de novo, respirar fundo.
suspirando, caiu numa sonolência de grande fadiga. Mas antes de alvorecer o frio tornou-se cortante, ele virou-se, dormindo, e os punhos da Gurtan cravaram-se-lhe no flanco e acordaram-no subitamente. A noite findava e havia um sopro matinal no ar. Levantou-se, de rompante, e lembrou-se da sua vitória e do veneno que lhe queimara a mão. Ergueu a mão, olhou e pasmou, pois ela estava ligada com uma tira de tecido branco, ainda úmido, e não o atormentava. Perguntou a si mesmo por que haveria alguém de cuidar de mim assim e, ao mesmo tempo, deixar-me aqui a morrer de frio no meio dos destroços e da pestilência do dragão? Que estranhas coisas aconteceram! Depois gritou alto, mas não obteve qualquer resposta. À sua volta só havia escuridão e pavor, de mistura com uma fetidez de morte. Inclinou-se, levantou a espada e verificou que estava intacta e que o brilho dos seus gumes luzia como sempre. Imundo era o veneno de Glaurung, disse, mas tu és mais forte do que eu, Gurtan. Todo o sangue beberás. A vitória é tua. Mas vem, pois tenho de ir em busca de socorro. O meu corpo está fatigado e há frio nos meus ossos. Depois voltou as costas a Glaurung e deixou-o apodrecer. Mas, enquanto se afastava daquele lugar, cada passo lhe parecia mais pesado, e pensou, talvez encontre em Nengirite um dos batedores à minha espera. Quem me dera, porém, chegar em breve à minha casa e sentir as mãos suaves de Niniel e a boa competência de Brandir. E assim, caminhando fatigadamente, apoiado na Gurta e guiado pela luz cinzenta do início do dia, chegou enfim a Nengirite e, no próprio momento em que os homens se preparavam para ir em busca do seu corpo morto, ele parava diante do seu povo. Eles recuaram, aterrorizados, julgando-se na presença do seu espírito perturbado, e as mulheres soltaram queixumes e cobriram os olhos. Mas ele disse: Não choreis, alegrai-vos antes. Vede, não estou vivo? E não matei eu o dragão que temíeis? Depois eles voltaram-se para Brandir e gritaram: Tolo, tu e as tuas falsas histórias, dizendo que ele jazia morto. Não dissemos nós que estavas louco? Horrorizado, Brandir fitou Túrin com os olhos cheios de medo e não disse nada. Mas Túrin disse-lhe: Foste, então, tu que lá estiveste e cuidaste da minha mão? Agradeço-te. Mas a tua arte está a declinar, se não sabes distinguir um desmaio da morte. Depois voltou-se para as pessoas e disse-lhes: Não lhe faleis assim, porque tolos sois todos vós. Qual teria feito melhor? Ele, pelo menos, teve a coragem de descer ao campo de batalha, enquanto vós aqui ficastes, lamuriando. Mas agora, filho de Andir, vem. Gostaria de saber mais coisas. Por que estás aqui com toda esta gente, que deixei na Efel? Se posso correr perigo de morte para vos defender, não poderei ser obedecido quando parto? E onde está Niniel? Posso pelo menos ter esperança de que não a trouxeram para cá e a deixaram onde a deixei, em minha casa, com homens leais para a protegerem? Como ninguém lhe respondesse, gritou: Falem. Onde está Niniel? Pois a ela primeiro quereria ver e a ela primeiro contarei a história dos feitos que cometi durante a noite. Mas eles desviaram o rosto e, finalmente, Brandir disse: Niniel não está aqui. Está bem. Nesse caso, vou para minha casa. Ao cavalo que me transporte? Uma padiola talvez fosse melhor. Os meus labores deixarão-me desfalecido. Não, não, exclamou Brandir, com o coração angustiado, a tua casa está deserta. Niniel não se encontra lá. Morreu. Mas uma das mulheres, a esposa de Dorlas, que pouca simpatia tinha por Brandir, gritou esganiçadamente: Não lhe deis ouvidos, senhor, pois ele está louco. Chegou aqui gritando que estáveis morto e disse que eram boas notícias. Mas estais vivo. Por que haveriam de ser verdadeiras as suas palavras a respeito de Niniel, de que ela está morta ou pior ainda? Túrin avançou então para Brandir. A minha morte era, então, uma boa notícia, que gritou que sempre m'a invejaste, já eu sabia. Agora dizes que está morta. Ou pior ainda, que mentira engendraste na tua maldade, coxo. Chacinar-nos-ias com palavras hediondas, tu que não és capaz de manejar nenhuma outra arma? Então a cólera expulsou a compaixão do peito de Brandir, que gritou: Louco? Não, louco estás tu, espada negra de negro destino. Tu e toda esta gente tonta. Eu não minto. Niniel está morta, morta, morta. Procura-a no Teiglin. Túrin estacou, gelado. Como sabes? Perguntou, baixinho, como maquinastes. Sei porque a vi saltar, respondeu Brandir, mas a maquinação foi tua. Ela fugiu de ti, Túrin, filho de Urim, e da Cabedenhara se atirou para nunca mais voltar a ver-te.
Níniel. Níniel. Não, Nienor, filha de Urim. Então Túrin agarrou e sacudiu, pois naquelas palavras ouvirá os passos da sua condenação a alcançá-lo, mas no horror e na fúria que lhe tomavam o coração não queria aceitá-las. Como um animal ferido de morte que, antes de morrer, quer destruir tudo quanto lhe está próximo. Sim, sou Túrin, filho de Urim, gritou há muito tempo o adivinhaste. Mas de Nienor, minha irmã, nada sabes. Nada. Ela vive no reino escondido e está em segurança. O que dizes é uma mentira da tua mente torpe, para enlouqueceres a minha mulher e me enlouqueceres agora. Mim, demônio manco, queres empurrar-nos a ambos para a morte? Mas Brandir soltou-se. Não me toques. Contém a tua fúria. Aquela a que chamas mulher foi ao teu encontro e cuidou da tua ferida, e tu não respondeste ao seu chamamento. Mas houve quem respondesse por ti. Glaurung, o dragão, que suponho vos conduziu a ambos para o vosso destino. Assim falou, antes de morrer Nienor, filha de Urim, eis aqui o teu irmão, traiçoeiro para com os seus inimigos, infiel aos seus amigos e uma maldição para os do seu sangue, Túrin, filho de Urim. De súbito, uma gargalhada cruel sacudiu Brandir. Costuma dizer-se que, na hora da morte, os homens dizem a verdade. E, ao que parece, também um dragão a diz. Túrin, filho de Urim, uma maldição para os do teu sangue e para tudo quanto te acolhe. Então Túrin empunhou a gurta e havia um brilho feroz nos seus olhos. E o que deverá ser dito de ti, coxo? Perguntou, devagar quem lhe disse a ela, em segredo e nas minhas costas, o meu verdadeiro nome. Quem a conduziu malvadez do dragão? Quem ficou parado e a deixou morrer? Quem veio para aqui a fim de divulgar esse horror o mais rapidamente possível? Quem se regozijaria agora perante mim? Os homens dizem a verdade antes de morrer? Pois dila agora e depressa. Então, Brandir, vendo a sua morte no rosto de Túrin, ficou imóvel e não se acovardou, embora não dispusesse de nenhuma arma além da sua muleta, e disse: tudo quanto aconteceu é uma longa história e eu estou cansado de ti. Mas calunias-me, filho de Urim. Glaurung caluniou-te? Se me matares, então todos saberão que não. No entanto, não temo a morte, pois, morrendo, irei em busca de Níniel, a quem amava, e talvez consiga reencontrá-la para além do mar. Em busca de Níniel, gritou Túrin, não Glaurung encontrarás, e juntos congeminareis mentiras. Dormirás com o verme, teu companheiro de alma, e apodrecerão numa sonegritude. Depois ergueu a gurta e atacou Brandir, matando. Mas as pessoas desviaram o olhar de tal ato e, quando Túrin se voltou e partiu de Nengirite, fugiram dele, aterrorizadas. Então Túrin andou como um demente pelas florestas selvagens, ora amaldiçoando a Terra-média e toda a vida dos homens, ora gritando por Níniel. Mas quando, finalmente, a insanidade do seu sofrimento lhe deu tréguas, sentou-se e meditou em todos os seus atos e ouviu-se a si mesmo gritar. Ela vive no reino escondido e está em segurança. E pensou que, apesar de agora toda a sua vida estar arruinada, para lá devia dirigir-se, pois todas as mentiras de Glaurung o tinham sempre desencaminhado. Levantou-se, pois, e dirigiu-se para os vales do Teiglin e, ao passar pelo Aldenhelete, gritou amargamente: paguei Ofinduelas por sempre ter dado ouvidos ao dragão. Aconselha-me agora. Mas, no próprio momento em que gritava, viu 12 caçadores bem armados virem pelos vales e percebeu que eram elfos. Quando se aproximaram, reconheceu um deles, pois era Mablung, caçador-mor de Tingol. E Mablung saudou-o, exclamando: Túrin, feliz encontro, finalmente. Procurava-te e alegra-me ver-te vivo, embora os anos tenham pesado sobre ti. Pesado, repetiu Túrin, é verdade, pesado como os pés de Morgoth. Mas se te alegra ver-me vivo, entantãs o último da Terra-média a sentir assim. Por quê? Porque foste tido em alta conta e honrado entre nós, respondeu Mablung. Embora tenha sobrevivido a muitos perigos, acabei, por fim, por temer por ti. Observei o aparecimento de Glaurung e pensei que cumprirá o seu pérfido desígnio e regressava para junto do seu senhor. Mas ele seguiu na direção de Bretil e, ao mesmo tempo, fiquei a saber, por caminhantes da terra, que o Espada Negra de Nargothrond ali aparecerá de novo e os orcs evitavam as suas fronteiras como se fugissem da morte. Pensei, então, sorte cruel. Glaurung vai aonde os seus orcs não ousam, em busca de Túrin. Por isso vim, com toda a celeridade possível, para te avisar e ajudar. Celere, mas não o suficiente, disse Túrin, Glaurung está morto.
Então os elfos olharam-no, cheios de pasmo, e disseram: Mataste o grande verme. Enaltecido será para sempre o teu nome entre elfos e homens. Pouco me importa, pois morto está também o meu coração. Mas, como vindes de Doria, dai-me notícias da minha família. Pois disseram-me em Dor-lómin que elas tinham fugido para o reino escondido. Os elfos não responderam, mas, por fim, Mablung disse: Fugiram, de fato, no ano que antecedeu a vinda do dragão. Infelizmente, porém, agora não estão lá. O coração de Túrin ficou paralisado, ouvindo os passos da condenação que o perseguiriam até ao fim. Fala, gritou, e depressa. Partiram para os ermos à tua procura, respondeu Mablung, contrariando todos os conselhos. Teimaram em ir para Nargothrond quando se soube que eras o Espada Negra. E Glaurung avançou e todos quantos as guardavam foram dispersos. A Morwen ninguém voltou a vê-la desde esse dia, mas sobre Nienor abateu-se um feitiço de mudez e ela fugiu para norte e embrenhou-se nas florestas como uma corça selvagem, e perdeu-se. Então, para pasmo dos elfos, Túrin soltou uma gargalhada alta e estridente, e disse: Não é isso uma brincadeira? Ó, a loura Nienor! Fugiu então de Doria para o dragão e do dragão para mim. Que ditosa graça do destino! Morena como uma baga silvestre era, escuros eram os seus cabelos e pequena e esbelta como uma criança élfica, ninguém poderia confundi-la. Surpreendido, Mablung respondeu: Há nisso algum erro. A tua irmã não era assim. Era alta, os seus olhos eram azuis, o seu cabelo finos fios de ouro, o próprio retrato, em forma de mulher, de Húrin, seu pai. Não podes tê-la visto. Não posso, Mablung, não posso? Mas por que não? Pois repara, sou cego. Não sabias? Cego, cego, tateio desde a infância numa névoa escura de Morgoth. Deixa-me, pois. Vai, vai. Regressa a Doria e que possa o inverno envelhecê-la. Que uma maldição se abata sobre Menegroth, e outra sobre a tua incumbência. Apenas isso faltava. Agora chega a noite. Depois fugiu deles, como o vento, deixando-os cheios de espanto e medo. Mas Mablung disse: Alguma coisa estranha e terrível aconteceu, da qual nada sabemos. Sigamo-lo e ajudemo-lo, se pudermos, pois agora ele está condenado e fora de si. Mas Túrin afastou-se velozmente, chegou a Cabeden-Aras e imobilizou-se. Ouviu o estrondear da água e viu que todas as árvores próximas e distantes tinham definhado e as suas folhas secas caíam desoladamente, como se o inverno houvesse chegado nos primeiros dias do verão. Cabeden-Aras, Cabegnaeramat, gritou: Não macularei as tuas águas, que receberam Níniel. Pois todos os meus atos foram maus e o último pior do que todos. Depois desembainhou a espada e disse: Salve, Gurtan, ferro da morte, só tu agora restas. Mas que senhor ou lealdade conheces, além da mão que te impunha? De sangue algum desdenharás. Receberás Túrin Turambar? Matar-me-as rapidamente? E da lâmina ressoou uma voz fria, em resposta: Sim, beberei o teu sangue, para assim esquecer o sangue de Beleg, meu dono, e o sangue de Brandir, injustamente chacinado. Matar-te-ei rapidamente. Então Túrin apoiou os punhos da espada no chão, lançou-se sobre a ponta da Gurtan e a lâmina negra tomou-lhe a vida. Mas Mablung chegou e olhou a forma hedionda de Glaurung, caído morto, olhou também para Túrin e sentiu-se pesaroso, pensando em Húrin como vira na Nirnaer Noediad, e no trágico destino da sua família. Enquanto os elfos ali estavam parados, vieram homens de Nengirit para verem o dragão e, quando viram qual fora o fim da vida de Túrin, choraram, e os elfos, compreendendo finalmente a razão das palavras que tinham ouvido de Túrin, sentiram-se horrorizados. Então Mablung disse, amargamente: Também eu estive envolvido no destino dos filhos de Húrin e por isso, com palavras, matei um a quem amava. Levantaram então Túrin e viram que a sua espada estava partida. Assim acabará tudo quanto ele possuíra. Com o labor de muitas mãos, juntaram lenha, fizeram com ela um monte alto e atearam uma grande fogueira onde o corpo do dragão foi destruído. Até nada restar dele além de cinzas negras e de os seus ossos ficarem reduzidos a pó, e o lugar onde foi acesa a fogueira tornou-se para sempre estéril e desnudo. Mas a Túrin depositaram-no num cabeço alto onde caíra, e colocaram a seu lado os fragmentos da Gurtan. E quando tudo ficou feito, e os menestréis de elfos e homens tinham proferido os seus lamentos, falando da coragem de Turambar e da beleza de Níniel,
Foi trazida e colocada sobre o cabeço uma grande pedra cinzenta, na qual os elfos esculpiram nas runas de Doria, Turin Turambar Dagnir Glaurunga. E por baixo escreveram também, Nienor Niniel. Mas ela não se encontrava ali, nem jamais se soube para onde as frias águas do Teiglin a tinham levado. Aqui termina a história dos filhos de Húrin, a mais longa de todas as baladas de Beleriand. Após as mortes de Túrin e Nienor, Morgoth libertou Húrin da sua escravidão, como corolário dos seus perversos intentos. No decurso das suas deambulações, ele chegou à floresta de Bretilh ao anoitecer. Subiu dos vales do Teiglin ao lugar onde Glaurung fora queimado e a grande pedra que se erguia na beira de Cabeg na Eramat. Do que ali aconteceu isto está dito. Mas Húrin não olhou para a pedra, pois sabia o que lá fora escrito, e os seus olhos tinham visto que não se encontrava sozinho. Sentado à sombra da pedra estava um vulto dobrado sobre os joelhos. Parecia tratar-se de algum vagabundo sem teto e vergado pela idade, demasiado exausto pelo caminho para dar pela chegada dele. Mas os andrajos que o cobriam eram restos de um vestuário de mulher. Por fim, enquanto Húrin permanecia imóvel e silencioso, ela atirou para trás o capuz remendado e ergueu devagar o rosto, desfigurado e faminto como de um lobo muito acossado. Era cinzenta, tinha nariz aquilino e dentes partidos, e agarrava com uma das mãos descarnadas a capa que lhe cobria o seio. Mas, de súbito, os seus olhos mergulharam nos dele e Húrin reconheceu-a, pois embora estivessem agora desvairados e cheios de medo, ainda brilhava neles uma luz difícil de suportar, a luz élfica que, havia muito tempo, lhe valerá o nome de Eleden, a mais altiva das mulheres mortais de antigamente. Eleven! Eleven! Gritou Húrin, e ela levantou-se, cambaleou para a frente e os braços dele seguraram-na. Vieste, finalmente, disse a mulher, demasiado tempo esperei. Foi uma negra estrada. Vim como pude. Mas chegas atrasado, por demais atrasado. Eles estão perdidos. Eu sei, mas tu não estás. Por pouco respondeu a mulher, sinto-me totalmente esgotada. Partirei com o sol. Eles estão perdidos, agarrou-se à capa dele, pouco tempo resta. Se sabes, diz-me. Como o encontrou ela? Mas Húrin não respondeu e sentou-se ao lado da pedra com Morwen nos braços. E não voltaram a falar. O sol pôs-se e Morwen suspirou, apertou a mão dele e ficou imóvel. E Húrin soube que tinha morrido. E a evolução dos grandes contos. Estes contos, interrelacionados mas independentes, há muito que estavam separados da longa e complexa história dos Valar, elfos e homens de Valinor e das grandes terras. E nos anos que se seguiram ao seu abandono dos Lost Tales antes de estarem terminados, o meu pai desistiu da composição em prosa e começou a trabalhar num extenso poema com o título Túrin, filho de Húrin e Glór o Dragão, mudado posteriormente para uma versão revista de Os Filhos de Húrin. Isto passou-se no início da década de 1920, quando ele exercia funções na Universidade de Leeds. Para esse poema usou a antiga métrica literativa, a forma de verso de Beowulf e outra poesia anglo-saxônica, que impunha ao inglês moderno os exigentes padrões de ênfase e rima inicial observados pelos poetas antigos. Uma técnica em que alcançou grande mestria de modos muito diferentes, desde o diálogo dramático de The Homecoming of Beorenot à elegia pelos homens que morreram na Batalha dos Campos de Pelennor. O aliterativo Filhos de Húrin foi, de longe, o mais extenso dos seus poemas com essa métrica, atingindo bem mais de 2.000 linhas. No entanto, quando a abandonou, não chegará mais longe, na narrativa, do que ao ataque do dragão a Nargothrond. Com tanto mais do Lost Tale ainda para vir, teria precisado, nesta escala, de muitos mais milhares de linhas, enquanto uma segunda versão, abandonada num ponto anterior da narrativa, tem mais ou menos o dobro do tamanho da primeira versão até esse mesmo ponto. Naquela parte da lenda de Os Filhos de Húrin que o meu pai atingiu no poema literativo, a antiga história de The Book of Lost Tales foi substancialmente alongada e elaborada. De realçar, sobretudo, que foi então que a grande cidade-fortaleza subterrânea de Nargothrond surgiu, bem como as vastas terras do seu domínio, elemento fulcral não apenas da lenda de Túrin e Nienor, mas também da história dos tempos antigos da Terra-média. Com uma descrição de terras de cultivo dos elfos de Nargothrond que proporciona uma excepcional sugestão das artes da paz no mundo antigo, vislumbres que são poucos e espaçados.
Vindo para sul ao longo do rio Narog, Túrin e o seu companheiro, Gindor, no texto deste livro, encontraram as terras próximas da entrada para Nargothrond aparentemente desertas. Chegaram a uma região ternamente cuidada, através de sebes floridas e belas terras viajaram, e encontraram vazios de gente. Os prados, as campinas e os relvados do Narog, a terra fecunda por árvores envolta, entre montes e rio. As ociosas enxadas aos campos arrojadas e escadas caídas na alta erva de viçosos vergéis. Cada árvore ali voltava a cabeça desgrenhada, e olhava os açocapa e das ervas ondulantes. As espigas escutavam, embora o meio-dia luzisse em terra e folha, as suas pernas estavam geladas. E assim os dois viajantes chegaram às portas de Nargothrond, na garganta do Narog. Ali íngremes, erguiam-se as fortes espaldas dos montes, sobranceiras a célere água, ali, envolto em árvores, o íngreme socalco largo e sinuoso, pelo uso alisado, rasgava-se no rosto da encosta a prumo. Gigantescas portas, sombriamente esbatidas, estavam talhadas na encosta, enormes, as suas vigas, e de ponderosa pedra suas padieiras e ombreiras. Apanhados pelos elfos, foram puxados pelo portal, que se fechou atrás deles. Rangendo e chiando nos grandes gonzos a portentosa porta. Com estridor estrepitoso atroou e fechou-se como o ribombo de um trovão, e ecos terríveis em corredores desertos repetiram-se e ressoaram sob invisíveis telhados. A luz perdeu-se. Depois conduziram-nos por longas e sinuosas veredas de escuridão, os guardas guiando-lhes os hesitantes pés, até o tênue tremular de ígneos archotes flamejar diante deles. Murmúrio incerto como de muitas vozes em reunião aglomeradas ouviram quando se apressavam. Alto se alçava o teto. Uma inesperada curva viraram, assombrados, e viram um solene e silencioso conclave, onde centenas se comprimiam num imenso crepúsculo sob distantes cúpulas sombriamente abobadadas mudamente os esperavam. Mas no texto de Os Filhos de Húrin apresentado neste livro não mais nos é dito do que p. 153. Depois levantaram-se, partindo de Eitel e Ivrim, viajaram para sul ao longo das margens do Narog, até serem capturados por batedores dos elfos e levados como prisioneiros para a fortaleza oculta. Assim chegou Túrin a Nargothrond. Como aconteceu isso? Tentarei, a seguir, responder a esta pergunta. Parece praticamente certo que tudo quanto meu pai escreveu deste poema literativo sobre Túrin foi conseguido em lides. Que ele o abandonou no fim de 1924 ou no início de 1925. Mas o motivo por que o fez tem de permanecer desconhecido. No entanto, aquilo a que depois se dedicou não é misterioso. No verão de 1925 iniciou um novo poema com uma métrica completamente diferente. Cópias rimadas octossilábicas intituladas A Balada de Leitian, Libertação do Cativeiro. Iniciou assim outro dos contos que, anos mais tarde, em 1951, descreveu, como já mencionei, como plenos em tratamento, independentes e apesar disso, ligados à história geral, pois o tema de A Balada de Leitian é a lenda de Beren e Lúthien. Ele trabalhou 6 anos neste segundo extenso poema e abandonou, por sua vez, em setembro de 1931, após ter escrito mais de 4.000 versos. Como o aliterativo Os Filhos de Húrin, que lhe sucedeu e o suplantou. Este poema representa um progresso substancial na evolução da lenda do original Lost Tale de Beren e Lúthien. Enquanto trabalhava em A Balada de Leitian, em 1926, escreveu um esboço da mitologia, expressamente destinado a R. W. Reynolds, que fora seu professor na King Edward's School, de Birmingham, a fim de explicar os antecedentes da versão aliterativa de Túrin e o Dragão. Este curto manuscrito, que daria cerca de 20 páginas impressas, foi reconhecidamente escrito como uma sinopse, no presente do indicativo e num estilo sucinto. Não obstante, constituiu o ponto de partida das versões subsequentes de O Silmarillion, embora esse nome ainda lhe não tivesse sido dado. Mas, embora toda a concepção mitológica se encontrasse delineada neste texto, a história de Túrin tem, muito claramente, a primazia e, na verdade, o título constante do manuscrito é Esboço da Mitologia com especial referência aos Filhos de Húrin, em consonância com o seu objetivo ao escrevê-lo. Em 1930 seguiu-se uma obra muito mais substancial, a Quenta Noldorinva, a história dos Noldor, pois a história dos elfos Noldorin é um tema central de O Silmarillion.
derivou diretamente dos esboços e, embora ampliando muito o texto inicial e escrevendo de uma maneira mais aperfeiçoada, o meu pai continuava, em grande parte, a considerar a Quenta uma obra sumário, um epítome de concepções narrativas muito mais ricas, como, de resto, demonstra claramente o subtítulo que lhe deu, no qual declarou tratar-se de uma breve história dos Noldor extraída do Book of Lost Tales. Há que ter em conta que, nesse tempo, a Quenta representava, ainda que apenas numa estrutura um tanto ou quanto incipiente, toda a amplitude do emundo imaginado do meu pai. Ainda não era a história da Primeira Era, como depois se tornou, pois ainda não havia nenhuma Segunda Era ou Terceira Era, não havia Númenor, nem Hobbits, nem Éclaro, nenhum anel. A história terminava com a grande batalha, na qual Morgoth era finalmente derrotado pelos outros deuses, os Valar, e por eles, atirado pela porta da noite eterna para o vazio, para lá das muralhas do mundo. E, no final da Quenta, o meu pai escreveu: este é o fim das histórias dos dias antes dos dias nas regiões setentrionais do mundo ocidental. Parecerá, assim, realmente estranho que a Quenta de 1930 seja, apesar disso, o único texto completo, depois do esboço, de O Silmarillion que ele alguma vez escreveu. Mas, como aconteceu com frequência, pressões exteriores determinaram a evolução da sua obra. A Quenta seguiu-se, mais adiante na década de 30, uma nova versão, num belo manuscrito, tendo finalmente o título de Quenta Silmarillion, História do Silmarilli. Esta era, ou era para ser, muito mais extensa do que a Quenta Noldorinva precedente, mas o conceito da obra, como sendo essencialmente uma sumarização de mitos e lendas, estes mesmos de uma natureza e um alcance completamente diferentes se fossem narrados na totalidade, não se perdeu, e é de novo definido no título A Quenta Silmarillion. É uma história resumida extraída de muitas histórias mais antigas, pois todos os assuntos que contém vieram de antigamente e ainda se encontram entre os Eldar do Ocidente, recontados com mais minúcia noutras histórias e canções. Parece pelo menos provável que a visão do meu pai de O Silmarillion decorreu, na verdade, do fato de aquilo a que podemos chamar a Efase Quenta, do seu trabalho na década de 1930 tenha começado numa sinopse condensada destinada a determinado objetivo, mas que posteriormente passou por uma expansão e um apuramento, em fases sucessivas, até perder a aparência de uma sinopse, mas retendo, não obstante, da forma da sua origem, uma uniformidade característica de estilo. Escrevi algures que a forma e o modo compendiosos e sintetizadores de O Silmarillion, com a sua sugestão de terem atrás deles eras de poesia e a tradição, evoca fortemente uma sensação de histórias não contadas, até mesmo na maneira de as contar. A distância nunca se perde. Não existe qualquer premência narrativa, a pressão e o medo do acontecimento imediato e desconhecido. Na realidade, não vemos os Silmarils como vemos o Anel. No entanto, a Quenta Silmarillion neste formato chegou a um fim abrupto e, como veio a verificar-se decisivo, em 1937. O Hobbit foi publicado pela George Allen and Unwin no dia 21 de setembro desse ano e, não muito tempo depois, por convite do editor, o meu pai enviou diversos manuscritos seus, que foram entregues em Londres no dia 15 de novembro de 1937. Entre eles encontrava-se a Quenta Silmarillion, no estado em que então existia e terminando no meio de uma frase, no fim de uma página. Mas, entretanto, ele continuou a narrativa, em forma de rascunho, até a fuga de Túrin de Doria e ao início da sua vida como bandido. Transpondo as fronteiras do reino, ele juntou a si um grupo de indivíduos sem casa e desesperados que naqueles miseráveis dias podiam ser encontrados, escondidos, à espreita nos ermos, e cujas mãos se voltavam contra todos aqueles que se atravessavam no seu caminho, elfos, homens ou orcs. Este trecho foi o precursor da passagem, na p. 95 do texto deste livro, no início de Túrin entre os bandidos. O meu pai chegará a estas palavras quando a Quenta Silmarillion e os outros manuscritos lhe foram devolvidos. 3 dias depois, em 19 de dezembro de 1937, escreveu a Allen Unwin, dizendo: escrevi o primeiro capítulo de uma nova história sobre hobbits. Uma festa muito esperada. Foi neste ponto que a continuada e crescente tradição de O Silmarillion no sintético estilo Quenta chegou ao fim, derrubada em pleno voo, a quando da partida de Túrin de Doria.
A partir desse ponto, a história posterior permaneceu, durante os anos que se seguiram, na forma simples, resumida e estacionária da Quenta de 1930, como que congelada, enquanto as grandes estruturas da Segunda e da Terceira Era se erguiam com a escrita de O Senhor dos Anéis. Mas a continuação dessa história era de primordial importância para as lendas antigas, pois as histórias que as concluíam, derivadas do Book of Lost Tales original, falavam da desastrosa história de Húrin, pai de Túrin, depois de Morgoth o libertar, e da ruína dos reinos élficos de Nargothrond, Doria e Gondolin, das quais Gimli cantou nas minas de Moria, muitos milhares de anos volvidos. O mundo era claro, altas as montanhas, nos antigos tempos antes da queda de poderosos reis em Nargothrond e Gondolin, reis que passaram agora para além dos mares ocidentais. E este seria o corolário e a conclusão do todo. O destino dos elfos Noldorin na sua longa luta contra o poder de Morgoth e os papéis que Húrin e Túrin desempenharam nessa história, terminando com a de Arendil, que se salvou da ruína ardente de Gondolin. Quando, muitos anos mais tarde, no início de 1950, O Senhor dos Anéis ficou concluído, o meu pai dedicou-se com energia e confiança ao assunto dos tempos antigos, que passaram a ser a Primeira Era, e nos anos imediatamente a seguir retirou muitos manuscritos antigos de onde se encontravam havia muito tempo. Voltando-se para o Silmarillion, encheu nesse período o belo manuscrito da Quenta Silmarillion de correções e desenvolvimentos. Essa revisão terminou, porém, em 1951, antes de ele ter chegado à história de Túrin, onde a Quenta Silmarillion fora abandonada em 1937 com o advento da nova história sobre Obis. Iniciou uma revisão da Balada de Leithian, o poema em verso rimado em que era contada a história de Beren e Lúthien, abandonado em 1931, a qual se tornou em breve quase um novo poema, de muito maior envergadura, mas este trabalho acabou por se extinguir aos poucos e, por fim, foi abandonado. Dedicou-se então ao que iria ser uma longa saga de Beren e Lúthien em prosa, estreitamente baseada na forma reescrita da balada, mas também ela foi abandonada. Assim, o seu desejo, demonstrado em tentativas sucessivas, de conduzir o primeiro dos longos contos à escala que ambicionava nunca se concretizou. Nessa altura, dedicou-se também, de novo e finalmente, ao A Grande Conto da Queda de Gondolin, ainda existente apenas no Lost Tale de cerca de 35 anos antes e nas poucas páginas que lhe foram dedicadas na Quenta Noldorinva de 1930. Destinava-se a ser a apresentação, quando ele estava no apogeu das suas capacidades, em narrativa cerrada e em todos os seus significados. Do extraordinário conto que ele lera na Essay Society da sua faculdade em Oxford, no ano de 1920, e que se manteve, ao longo de toda a sua vida, como um elemento fundamental da sua imaginação no tocante aos tempos antigos. A ligação especial com o conto de Túrin encontra-se nos irmãos Húrin, pai de Túrin, e Uor, pai de Tuor. Na sua juventude, Húrin e Uor entrarão na cidade élfica de Gondolin, oculta no interior de um círculo de altas montanhas, como é dito em Os Filhos de Húrin, p. 33. E depois, na Batalha das Lágrimas Inumeráveis, voltaram a encontrar-se com Turgon, rei de Gondolin, que lhes disse, p. 54. Agora Gondolin não pode permanecer oculta por muito tempo e, se for descoberta, cairá. E Uor replicou, no entanto, se resistir durante um pouco mais, da vossa casa virá a esperança para elfos e homens. Uma coisa vos digo, Senhor, com os olhos da morte, embora nos separemos aqui para sempre, e eu não volte a ver as vossas muralhas brancas, de vós e de mim uma nova estrela nascerá. Esta profecia concretizou-se quando Tuor, primo direito de Túrin, foi para Gondolin e desposou Idril, filha de Turgon, pois o filho deles foi Arendil, a nova estrela, esperança de elfos e homens, que fugiu de Gondolin. Na futura saga em prosa de A Queda de Gondolin, iniciada provavelmente em 1951, o meu pai voltou a contar a viagem de Tuor e do seu companheiro elfo, Voronve, que o guiou, e no caminho, sozinhos nos ermos, ouviram um grito nas florestas. E enquanto esperavam veio alguém através das árvores e viram que era um homem alto, armado, vestido de negro, com uma comprida espada desembainhada. Sentiram-se admirados, pois a lâmina da espada também era negra, mas os seus gumes luziam, brilhantes e frios.
Era Túrin, que regressava, apressado, do saque de Nargothrond, pp 175-176. Mas Tuor e Voronvenão lhe falaram, quando passou, e não sabiam que Nargothrond caíra nem que aquele era Túrin, filho de Húrin, o Espada Negra. Foi assim que, apenas por um momento que não voltaria a repetir-se, os caminhos daqueles homens da mesma família, Túrin e Tuor, se cruzaram. Na nova história de Gondolin, o meu pai levou Tuor para o lugar alto das montanhas circundantes de onde os olhos podiam espraiar-se através da planície até a cidade escondida. E aí, lamentavelmente, parou e não voltou a avançar. E, assim, também a queda de Gondolin desapareceu dos seus propósitos e nós não vemos nem Nargothrond nem Gondolin com a sua visão posterior. Disse Algures que, com a conclusão da grande intrusão e o afastamento de O Senhor dos Anéis, ele parece ter regressado aos tempos antigos com o desejo de reatar a escala muito mais ampla com que começara muito tempo antes, em The Book of the Lost Tales. A conclusão da Quinta Silmarillion manteve-se como um objetivo, mas os grandes contos, muitíssimo desenvolvidos em relação às suas formas originais, das quais os seus capítulos posteriores deveriam derivar, nunca foram concluídos. Estas observações também se aplicam ao A Grande Conto de Os Filhos de Húrin, embora, neste caso, o meu pai tenha ido muito mais longe. Apesar de nunca ter conseguido levar uma parte substancial da última e enormemente alargada versão a uma forma final e concluída. Ao mesmo tempo que se dedicava de novo à Balada de Leithian e à Queda de Gondolin, começou o seu novo trabalho sobre os filhos de Húrin, não com a infância de Túrin, mas com a parte posterior do conto, o corolário da sua desastrosa história depois da destruição de Nargothrond. Este é, neste livro, o texto que vai de O Regresso de Túrin a Dor Lómin, p. 177, até a sua morte. Não sei explicar o que levou meu pai a proceder deste modo, tão diverso do seu hábito de recomeçar do princípio. Mas, neste caso, ele também deixou entre os seus papéis um acervo de escritos posteriores, mas não datados, relacionados com a história desde o nascimento de Túrin até ao saque de Nargothrond, nos quais elaborou muito as antigas versões e as expandiu em narrativa anteriormente desconhecida. A maior parte desta obra, se não toda, pertence ao tempo que se seguiu à efetiva publicação de O Senhor dos Anéis. Nesses anos, os filhos de Húrin tornaram-se, para ele, a história dominante do fim dos tempos antigos e, durante muito tempo, dedicou-lhe todo o seu pensamento. Mas teve, então, dificuldade em impor uma estrutura narrativa firme à medida que o conto crescia em complexidade de caráter e ocorrência. Na verdade, numa longa passagem, a história está contida numa manta de retalhos de rascunhos e esboços de enredo. No entanto, na sua forma mais recente, Os Filhos de Húrin é a principal narrativa ficcional da Terra-média depois da conclusão de O Senhor dos Anéis. E a vida e a morte de Túrin são retratadas com uma força convincente e uma premência raramente encontradas noutras obras relacionadas com os povos da Terra-média. Por esse motivo, e após longo estudo do manuscrito, tentei compor neste livro um texto que proporcionasse uma narrativa contínua do princípio ao fim, sem a introdução de quaisquer elementos que não sejam autênticos na sua concepção. Segunda, a composição do texto. Em Os Contos Inacabados, publicados há mais de um quarto de século, apresentei um texto parcial da versão longa desta história, conhecida por Unarn, do título élfico Narnitin Húrin, a história dos filhos de Húrin. Mas tratava-se apenas de um elemento num grande livro de conteúdo variado e o texto estava muito incompleto, de acordo com o objetivo e a natureza gerais do livro, pois omiti diversas passagens substanciais, uma delas muito extensa, onde o texto Narn e o da versão muito mais reduzida presente em O Silmarillion são muito similares ou onde considerei que não podia usar-se nenhum texto a longo, característico. Consequentemente, a forma do Narn neste livro difere em vários aspectos da de Contos Inacabados, alguns deles resultantes do estudo muito mais meticuloso do formidável complexo de manuscritos que fiz depois de esse livro ser publicado. Isso conduziu-me a conclusões diferentes a respeito das relações e da sequência de alguns dos textos, sobretudo na evolução extremamente confusa da lenda no período de Túrin entre os bandidos. Segue-se uma descrição e uma explicação da composição deste novo texto de Os Filhos de Húrin. Um elemento importante em tudo isto é o estatuto peculiar de O Silmarillion publicado, pois, como referi na primeira parte deste apêndice,
O meu pai abandonou a quinta Silmarillion no ponto a que chegará a transformação de Túrin num bandido depois da fuga de Doria, quando iniciou O Senhor dos Anéis em 1937. Na elaboração de uma narrativa para a obra publicada, recorre muito a The Annals of Beleriand, originalmente um reconto de anos, mas que, em versões sucessivas, cresceu e se expandiu em narrativa analítica, em paralelo com os sucessivos manuscritos de Silmarillion, até chegar à libertação de Húrin por Morgoth após as mortes de Túrin e Nienor. Portanto, a primeira passagem que omiti na versão do Narnit e Húrin em Contos Inacabados, p. 73 e nota 1, é o relato da estadia de Húrin e Huor em Gondolin, na sua juventude, e procedi assim, simplesmente porque a história é contada em O Silmarillion, pp. 169 e 171. Mas, na realidade, o meu pai escreveu duas versões, uma delas expressamente destinada ao início do Narn, mas nitidamente baseada numa passagem de The Annals of Beleriand e da qual, na sua maior parte, pouco difere. Em O Silmarillion usei ambos os textos, mas aqui segui a versão do Narn. A segunda parte do Narn que omiti, em Contos Inacabados, p. 81 e nota 2, foi o relato da Batalha das Lágrimas Inumeráveis, uma omissão feita pelo mesmo motivo. E também neste caso o meu pai escreveu duas versões, uma em Annals e uma segunda, muito mais tarde, mas com o texto dos Analsazo à frente e, na sua maior parte, idêntica. A segunda narrativa da Grande Batalha era, uma vez mais, expressamente destinada a ser um elemento componente do Narn. O texto intitula-se Narn II, ou seja, o segundo capítulo do Narn, e declara no início, p. 49, do texto deste livro: aqui serão, portanto, recontados apenas os feitos que se relacionam com o destino da casa de Ador e dos filhos de Húrin, o Firme. Guiado por esse objetivo, meu pai manteve apenas, da narrativa dos Annals, a descrição da batalha ocidental e a destruição da hoste de Fingol e, com esta simplificação e esta redução da narrativa, modificou o decurso da batalha tal como era relatado nos Annals. Emo Silmarillion segui, evidentemente, os Annals, embora com alguns traços retirados da versão Narn. Mas neste livro servi-me do texto que o meu pai considerou apropriado para o Narn como um todo. No respeitante a Túrin em Doria, o novo texto está muito modificado em relação ao que aparece em Contos Inacabados. Há aqui um percurso de escrita, em grande parte muito em bruto, no que toca aos mesmos elementos narrativos em diferentes fases de evolução e, em casos assim, é obviamente possível ter diferentes pontos de vista quanto a como o material original deve ser tratado. Cheguei à conclusão de que, quando compus o texto dos Contos Inacabados, me permiti maior liberdade editorial do que era necessário. Neste livro reconsiderei os manuscritos originais e reconstituí o texto e, em muitos pontos, geralmente insignificantes, recuperei as palavras originais, introduzindo frases ou breves passagens que não deviam ter sido omitidas, corrigindo alguns erros e adotando opções diferentes entre as revisões originais. No que diz respeito à estrutura da narrativa neste período da vida de Túrin, desde a fuga de Doria até o covil dos bandidos no Amon Rûd, o meu pai tinha em mente certos elementos narrativos: o julgamento de Túrin perante Thingol, as dádivas de Thingol e Melian a Beleg, os maus-tratos infligidos pelos bandidos a Beleg na ausência de Túrin e os encontros de Túrin e Beleg. Ele movimentava estes elementos em relação uns aos outros e colocava passagens de diálogo em contextos diferentes, mas tinha dificuldade em compô-los num enredo fixo para descobrir o que realmente acontecia. No entanto, após muito e aprofundado estudo, parece-me agora claro que o meu pai alcançou uma estrutura e uma sequência satisfatórias para esta parte da história antes de a abandonar. Assim como também me parece que a narrativa na forma muito mais reduzida que compus para a publicação de O Silmarillion se coaduna com isso, mas com uma diferença. Nos Contos Inacabados há uma terceira lacuna na narrativa. Na p. 113, a história interrompe-se no ponto em que Beleg, depois de, finalmente, encontrar Túrin entre os bandidos, não consegue persuadi-lo a regressar a Doria, pp. 111 e 115 do novo texto. E só volta a ser reatada quando os bandidos encontram os pequenos anões. Aqui recorre de novo ao Silmarillion para preencher a lacuna, mencionando que na história se segue o adeus de Beleg a Túrin e o seu regresso a Menegroth, onde recebeu de Thingol a espada Anglachel e lembas de Melia. Mas é um fato demonstrável que o meu pai rejeitou isso,
pois o que realmente aconteceu foi que Thingol deu Anglachel a Beleg depois do julgamento de Túrin, quando Beleg partiu pela primeira vez para o encontrar. Por isso, no presente texto, a dádiva da espada situa-se nessa ocasião, p. 92, e não existe aí qualquer menção a uma dádiva de lembas. Na passagem posterior, quando Beleg regressou a Menegroth depois de encontrar Túrin, não há, evidentemente, qualquer alusão a Anglachel no novo texto, mas sim, apenas, a dádiva de Melia. Este momento é adequado para dizer que omiti do texto duas passagens que incluí nos contos inacabados, mas que estão relacionadas com a narrativa. São elas a história de como o elmo do dragão passou para a posse de Ador de Dor-lómin, Contos Inacabados, p. 91, e a origem de Saeros, Contos Inacabados, pp. 92,93. Diga-se de passagem que parece certo, graças a uma compreensão mais aprofundada das relações entre os manuscritos, que o meu pai rejeitou o nome de Saeros e o substituiu por Orgol, que, mercê a acidente linguístico, coincide com as palavras do inglês antigo Orgol, Orgel ou orgulho. Parece-me, no entanto, demasiado tarde para remover Saeros. A principal lacuna da narrativa apresentada em Contos Inacabados, p. 122, é preenchida no novo texto nas páginas desde o fim do capítulo de Min. O anão ia ao longo de A Terra do Arco e do Elmo, a morte de Beleg, Túrin em Nargothrond e a queda de Nargothrond. Nesta parte da saga de Túrin há uma relação complexa entre os manuscritos originais, a história tal como é contada no apêndice a Nar nos Contos Inacabados e o novo texto deste livro. Sempre supus ser intenção do meu pai, na plenitude do tempo, quando terminasse, de modo que o satisfizesse, o grande conto de Túrin, basear nele uma forma muito mais reduzida da história naquilo a que podemos chamar a um modo Silmarillion. Mas, evidentemente, isso não aconteceu. Por isso empreendi, há já mais de 30 anos, a estranha tarefa de tentar simular o que ele não fez, a escrita de uma versão Silmarillion da forma mais tardia da história, mas derivando dos heterogêneos materiais da longa versão, o Nan.é o capítulo 21 de O Silmarillion publicado. Assim, o texto deste livro que preenche a extensa lacuna na história de Contos Inacabados deriva dos mesmos materiais originais da passagem correspondente em O Silmarillion, mas usados com propósitos diferentes em cada caso e, no novo texto, com uma melhor compreensão do labirinto de rascunhos e apontamentos e a sua sequência. Muito do que consta dos manuscritos originais e que foi omitido ou comprimido em O Silmarillion continua disponível. Mas onde não havia nada para acrescentar à versão de O Silmarillion, como no conto da morte de Beleg, derivado dos Annals of Beleriand. Essa versão foi simplesmente repetida. No resultado, embora eu tenha tido de introduzir passagens ponte aqui e ali na reunião de rascunhos diferentes, não existe elemento nenhum de invenção extrínseca de qualquer espécie, por leve que seja, no texto mais longo aqui apresentado. No entanto, como não poderia deixar de ser, o texto é artificial. Sobretudo porque este grande corpo de manuscrito representa uma evolução continuada da verdadeira história. Rascunhos que são essenciais para a formação de uma narrativa ininterrupta podem, de fato, pertencer a uma fase mais antiga. Assim, para dar um exemplo a partir de um ponto anterior, um texto essencial para a história da ida do bando de Túrin para o monte de Amon-Rud, a morada que encontraram nele e a sua vida lá, como também o êxito efêmero da terra de Dor-Quartol, foi escrito antes de haver alguma sugestão dos pequenos anões. Na verdade, uma descrição completamente desenvolvida da casa de Min por baixo do cume aparece antes do próprio Min. No resto da história, a partir do regresso de Túrin a Dor-lómin, a que o meu pai deu uma forma definitiva, há, naturalmente, muito poucas diferenças em relação ao texto dos Contos Inacabados. Há, no entanto, dois pormenores no relato do ataque a Glaurung em Cabeden-Aras em que emendei as palavras originais e que devem ser explicados. O primeiro diz respeito à geografia. Disse, p. 151, que quando Túrin e os seus companheiros partiram de Nengirit no fatídico anoitecer, não foram logo direitos ao dragão, deitado do lado oposto da ravina, mas enveredaram pelo primeiro caminho na direção dos vales do Teiglin, e depois, antes de lá chegarem, viraram para sul por um carreiro estreito e seguiram através das florestas por cima do rio na direção de Cabeden-Aras. Quando se aproximavam, no texto original da passagem as primeiras estrelas tremeluziram a oriente, atrás deles.
Quando preparei o texto para os contos inacabados, não reparei que isso não podia estar certo, visto eles não estarem, de modo algum, a seguir para o oeste, mas sim na direção leste ou sudeste, afastando-se dos vales do Teiglin, e as primeiras estrelas no leste deviam estar à sua frente e não atrás deles. Quando discuti isto em The War of the Jewels, 1994, p. 157, aceitei a sugestão de que o carreiro estreito, que seguia para sul, virava de novo para oeste a fim de chegar ao Teiglin. Mas tal parece-me agora improvável, sem qualquer utilidade para a narrativa, e a solução mais simples pareceu-me ser emendar atrás deles para a frente deles, como fiz no novo texto. O esboço de mapa que tracei nos contos inacabados, p. 171, a fim de ilustrar a disposição do terreno não está, na verdade, bem orientado. Vê-se no mapa que o meu pai fez de Beleriand, e é assim reproduzido no meu mapa para o Silmarillion, que a Moobel se encontrava quase na direção leste dos vales do Teiglin. A lua subia para lá da Moobel, p. 238, e o Teiglin fluía para sudeste ou sul-sudeste nas ravinas. Voltei agora a desenhar o esboço do mapa e introduzi também a localização aproximada da Cabedenharas. Disse no texto que, precisamente no caminho de Glaurung havia agora uma dessas gargantas, de modo algum a mais profunda, mas sim a mais estreita, logo a norte da Foz dos Celebros. A segunda questão diz respeito à história da morte de Glaurung ao atravessar a ravina. Há aqui um esboço e uma versão final. No esboço, Túrin e os seus companheiros subiram pelo lado mais distante do abismo até se encontrarem quase abaixo da beira, mantiveram-se aí agarrados, enquanto a noite passava, e Túrin debateu-se com sonhos negros de terror em que toda sua vontade se concentrava em agarrar-se e resistir. Quando o dia chegou, Glaurung preparou-se para atravessar num ponto muitos passos para norte e, por isso, Túrin teve de descer para o leito do rio e depois de subir de novo o penhasco para chegar debaixo da barriga do dragão. Na versão final, p. 232, Túrin e Ontor estavam apenas a meio caminho da beira quando Túrin disse que em vão consumiam as suas forças ao subirem agora, antes de saberem onde Glaurung atravessaria, por isso, pararam e esperaram. Não é dito que desceram de onde estavam quando pararam de subir, e a passagem respeitante ao sonho de Túrin, em que toda sua vontade se concentrava em agarrar-se e resistir, é recuperada do texto em rascunho. Mas na história revista não houve necessidade de se agarrarem, podiam, e certamente o teriam feito, descer até ao fundo e esperar aí. Na verdade, foi isso que fizeram édito no texto final, Contos Inacabados, p. 155, que não estavam parados no caminho de Glaurung e que Túrin avançou ao longo da água para se colocar debaixo dele. Parece, pois, que a história final mantém uma característica desnecessária do rascunho anterior. Por uma questão de coerência, emendei visto não se encontrarem parados diretamente no caminho de Glaurung para visto não se encontrarem diretamente no caminho de Glaurung. Avançou ao longo da água para que trepou ao longo do penhasco. São, em si mesmos, pequenos pormenores, mas clarificam aquelas que são talvez as passagens mais nitidamente visualizadas nas lendas dos tempos antigos, bem como um dos acontecimentos mais importantes. Nota sobre o mapa. Este mapa baseia-se de muito perto no que foi publicado em O Silmarillion, o qual, por sua vez, derivava do mapa que o meu pai fez na década de 1930 e que nunca substituiu, mas usou em toda a sua obra subsequente. As representações convencionais e, obviamente, muito seletivas, das montanhas, montes e florestas foram imitadas a partir do estilo dele. Neste novo desenho introduzi algumas diferenças destinadas a simplificá-lo e a torná-lo mais expressamente aplicável à história de Os Filhos de Húrin. Por isso não se prolonga para leste, para incluir Ossirian e as Montanhas Azuis, e foram omitidas algumas características geográficas. Por outro lado, com poucas exceções, somente os nomes que aparecem, de fato, no texto estão assinalados. Outra história reza, porém, que Min não foi ao encontro dos orcs com deliberada intenção, que foi a captura do seu filho e a ameaça de que o torturariam que conduziu Anzo à traição.